A história do transporte ferroviário no Piauí começou no ano de 1916, com a construção do primeiro trecho interligando o povoado Portinho ao Cacibão, em Parnaíba. Outros trechos foram inaugurados entre os anos de 1920 a 1937, atingindo cidades e povoados como Amarração, atual Luiz Correia, Bom Princípio, Freixeiras, Cocal, Deserto, Piracuruca e Piripiri. Mas somente em 1969 que esses trilhos chegariam até a capital Teresina e impulsionariam de vez a economia no estado. A ferrovia, ela trazia quase toda a mercadoria aqui do norte do Ceará, do Maranhão, e ela era escoada para os grandes centros, inclusive até a Europa, pelo Porto Salgado, por outras vias, e a ferrovia ela agregava tudo isso, ela transportava riquezas, transportava pessoas e transportava também muita história, promovia muita história. As expansões continuavam. Enquanto isso, nos Estados Unidos, a malha ferroviária já era o triplo da do Brasil. Atualmente, nos locais utilizados como estações da Rede Ferroviária Federal Sociedade Anônima, a Refesa, fica a lembrança de um período revolucionário. A Estrada de Ferro Central do Piauí e depois Rede Ferroviária Federal Sociedade Anônima, Refesa, era uma empresa quase que autossuficiente, pois os seus funcionários eram servidos de tudo, serviços técnicos, médicos, enfim, toda uma assistência. Então a ferrovia, ela inclusive possuía, a gente pode observar, também um serviço de telecomunicação própria. Portanto, a ferrovia, ela era uma grande empresa. O historiador relembra que Parnaíba sempre foi polo e conta como se deu a decadência da rede ferroviária. Parnaíba foi até o início dos anos 70, Parnaíba foi a sede da ferrovia no Piauí. No início dos anos 70, já no processo de decadência da ferrovia, a oficina começou a ser transferida para Teresina e São Luís, e daí por diante, infelizmente, no início dos anos 80 até o início dos anos 90, a ferrovia foi desativada. Durante a viagem pela história, visitamos a estação de Floriópolis, uma das primeiras construções de chegada e saída de passageiros. Floriópolis representa uma das expressões históricas da ferrovia, pois aqui nesse trecho, que vai ligar o Portinho ao Cacimbão, nós temos a estação Floriópolis, que era, digamos, um ponto, né, de parada dos que vinham de Parnaíba em direção à Amarração e vice-versa. No caso, que foi o pontapé inicial de toda a história. Aqui podemos dizer que nós temos o começo da ferrovia no Piauí. Além de todo este conhecimento, o turista que vai até Parnaíba também tem a oportunidade de ter contato direto com esta relíquia, que durante muito tempo percorreu os trilhos por todo o Nordeste. Este é o único exemplar de máquina a vapor existente no Piauí. A Maria Fumaça, como era carinhosamente conhecida, foi extinta em meados dos anos 30. Neste local era colocado água onde os maquinistas aqueciam com a caldeira, que fica logo atrás, onde eles colocavam madeira e sempre mantinham o fogo aceso. A história sobre as ferrovias piauienses foram contadas em um documentário produzido por estudantes parnaibanos intitulado A Louca Que Motiva, que atualmente faz parte do Cadastro Nacional de Documentários. Nas imagens, os estudantes mostram o auge das estradas de ferro. Atualmente, os poucos trilhos que restam estão cobertos de mato ou areia. Este historiador ainda sonha na reativação das ferrovias do Piauí. A gente sabe que não há mais condições da ferrovia ser reativada e voltar a ter a sede aqui, mas pelo menos nós poderíamos reativar promovendo um centro cultural, aqui a estação, verdadeiramente ser um museu, porque aqui nós temos algumas peças, mas não há valorização. Todo aquele acervo, ele é valorizado, existe todo um contexto histórico que é contado, mas infelizmente o que é feito hoje com relação a esse patrimônio é muito pouco.